Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos continuar a nossa série de análises sobre a série Shogun. Já analisamos o episódio 1, 2 e hoje é o episódio 3, que tem como título Amanhã é Amanhã. Então, como temos tratado aqui, é uma série da FX com a Disney+. O episódio chama Amanhã é Amanhã. E é um capítulo que, além de aprofundar o drama político, nos entrega tensões emocionais, estratégias de sobrevivência e um olhar mais denso sobre a cultura samurai. É um episódio em que o Toranaga, que estava preso lá em Osaka, sob custódia, guarda ali do Ishido e dos outros regentes, consegue fugir. Então já adianto aqui que é uma análise como fazemos nos outros episódios, vai estar cheia de spoilers. Se você não assistiu, sugiro que vá assistir. Nosso objetivo aqui é, para quem já assistiu, conversar um pouco mais, trazer alguns elementos históricos, cinematográficos, da questão política e geopolítica que envolve essa série bastante intrigante da FX Disney+. Então eu trouxe aqui algumas observações e a gente pode começar dizendo que o episódio começa exatamente onde paramos. A ameaça à vida do John Blackthorne aumenta. A gente lembra que no episódio 2 mandaram um assassino, uma assassina, na verdade, para matá-lo, e justamente porque se percebeu nele um problema. Qual é esse problema? Ele veio num navio holandês, o Erasmus. Ele é um piloto inglês, mas que está a serviço, então, dos inimigos de Portugal. E aí, ele ali traz informações que são cruciais, que são as informações de que o reino português, dentro do contexto das grandes navegações, decidiu que, a partir da inúmeros documentos que foram feitos ali entre as nações que estavam envolvidas nas grandes navegações, por esses documentos, então, o Japão faria parte do Reino de Portugal. Essa não é a história que é contada pelos portugueses que estão lá no Japão. Eles dizem que querem apenas fazer comércio e instaurar a fé cristã católica. E aí, por conta disso, o Blackthorne ele se torna uma peça-chave e um perigo para alguns regentes. Dos 5 regentes, 2 deles são cristãos, católicos, e aí estão a serviço já dos interesses que se mostram não só como interesses religiosos, mas como interesses políticos, como interesses de relações de poder que envolvem o próprio Reino de Portugal. Então há essa consonância entre esses 2 regentes que são cristãos e a coroa portuguesa, mediada ali pela instanciação da Igreja Católica. É assim que a série nos mostra. E por conta disso tentam matar o Blackthorne. Então, ao mesmo tempo, vemos o lado humano emergir dentro de todo esse contexto político. Esse lado humano, ele vem a partir das dúvidas da Mariko, seja na devoção dos servos ou na latente desejo de dever e desejo. Amanhã é um episódio que fala sobre esperança e medo, sobre planos que ainda não se concretizaram, mas que se forem jogados com sabedoria, e aí o que se monta aqui no episódio é isso. É como se fosse um grande tabuleiro em que os regentes, o Ishido, e do outro lado o Toranaga, estão mexendo as suas peças. E uma dessas peças é justamente o John Blackthorne. Então vamos fazer uma pequena análise dos personagens. Vamos começar pelo Toranaga. Nesse episódio ele se revela como um verdadeiro estrategista silencioso. Lembremos que ele está preso lá no castelo em Osaka e ele está em vias de ser julgado e morto, não só ele, mas como todos os seus aliados, e isso por conta daquele drama político
que é instaurado entre os outros 4 regentes. 3 desses regentes estão sob domínio dos interesses do Ishido, que é o regente mais forte, que na verdade quer tirar o Toranaga do poder, para depois tirar o filho do Taiko, antigo, que era o antigo governante, porque esse filho dele, quando fizer 16 anos, vai assumir o poder. E aí, o Ishido, ele quer tirar o garoto do poder, e para isso ele precisa tirar o Toranaga. Então, esse é o tabuleiro. O que eles não contavam é que essa peça nova surge quase que do nada, que é o Blackthorn, que é um piloto com muita ousadia, também cheio de artimanhas, que não aceita perder dentro daquele jogo em que é colocado para ele, naquele mundo radicalmente novo, e ele vai jogando também de acordo com as circunstâncias para poder sobreviver. Lembra muito isso o jogo do Shogi, onde o plano está sempre vários passos à frente. No caso aqui do Toranaga, ele está sempre pensando como ir à frente. Então, já o Blackthorn, ele continua tentando se adaptar, ele ainda é o bárbaro, mas a série deixa claro, ele aprende rápido. Suas interações com a Mariko, ela é a intérprete, vai fazendo as interpretações para que possa ser entendido o que ele fala e vice-versa. A interação dele com os samurais mostra que ele está cada vez mais inserido nesse mundo. Ele vai rapidamente sendo absorvido e ao mesmo tempo absorvendo esse mundo que é radicalmente novo para ele. Ele é inglês, está a serviço lá desse grupo holandês, por isso ele veio no navio, o Erasmus, e está lá perdido no meio dessa cultura nova, radicalmente diferente. O que a gente pode falar ainda de personagens, por exemplo, a Mariko, continua sendo o coração espiritual da trama. Ela é uma figura muito interessante porque ela tem em torno de 28, eu não sei bem, a série não deixa muito claro qual a idade dela, mas em torno de 28, e é como se metade desse tempo ela tivesse vivido dentro da tradição japonesa, como serva do Toranaga, e dentro da faixa religiosa do shintoísmo. E a outra metade dentro do cristianismo católico. Então ela transita entre esses dois mundos. E por isso ela consegue fazer interpretações e dialogar com esses dois mundos. Ela é uma ponte, mas é conflito também, ela é também um símbolo justamente dessa transição. Bom, esse episódio ele traz também várias tensões políticas e culturais. Politicamente, o episódio é sobre o cerco e sobrevivência. Quer dizer, como é que o Toranaga consegue sobreviver? E aí onde vai ser mostrada aquela grande fuga dele, onde eles montam todo aquele estratagema, onde tem um apoio lá de uma das senhoras japonesas, e que ele troca de lugar com ela para poder fugir naquela, acho que chama liteira, que é levada por pessoas, por alguns servos, e ele consegue então fugir, mas no meio do caminho interceptado pelos lordes cristãos, os regentes cristãos, que tentam, de uma forma não cristã, ressalte-se, matá-lo. Então, o episódio ele vai falar muito sobre isso, sobre fuga, resistência, buscar algo maior do que se está se vendo no momento, porque para o Toranaga isso fica muito claro nos 3 primeiros episódios, anterior à fuga dele, obviamente. Ele, nos 3 primeiros episódios, porque só no final do terceiro episódio é que ele propriamente se livra daquele domínio do Ishido e de uma morte que estava muito próxima. Mas ele consegue, então, mesmo a partir de várias circunstâncias negativas, reverter essas circunstâncias, o que mostra o poder estratégico dele. Conseguiu se desvencilhar de uma situação em que ele logo iria vir a morrer e se consegue fugir. É por isso que no final do episódio ele tem aquela lance lá de nadar com o Blackthorn, porque o nadar ali simboliza justamente a liberdade dele diante de um horizonte novo que está surgindo. O episódio, aliás, é cheio dessas passagens. Tem uma parte lá que ele pede para assistir o nascer do sol
com o Yabushige, que é um inimigo dele, porque é meio que um agente duplo. Depois o filho dele vem falar com ele e ele deixa bem claro para o filho dele aquilo que o Taiko tinha dito no primeiro episódio para ele, que na vida a gente não deve confiar nem em amigos, nem em inimigos. E aquele que consegue subir para o canto mais alto, inevitavelmente está fadado, justamente por isso, à solidão. Então ele tem toda essa perspectiva, né? Bem, continuando o contexto, as metáforas, tem uma clara metáfora da transição histórica em que o Japão enfrentava no período do chamado Sengoku Jidai, que é a era dos estados guerreiros. A série, embora ficcional, é inspirada em figuras reais como Tokugawa Ieyasu, e o episódio captura bem o clima de incerteza, alianças voláteis, ameaça constante de traição. Como dissemos, essa série é baseada na obra do James Clavell, de 75. Ele mistura elementos fictícios com elementos reais, o que eu acho muito interessante porque nos convida a estudarmos mais a história do Japão, né? Quer dizer, o que é fictício e o que é real. É como se o Clavell nos instigasse a isso, dizendo: leia e procure separar o que é real do que não é. Mas tem uma referência muito clara aqui do Toranaga com o Tokugawa Ieyasu. E esse clima de incerteza e traições políticas que ocorreram ali no início do período Edo. Então, culturalmente, vemos o abismo entre o pensamento ocidental e o código de honra samurai, que é o Bushido. O olhar de Blackthorne sobre o suicídio ritual, que é o seppuku, sobre o papel da mulher e sobre o conceito de destino, tudo isso entra em choque. E esse choque é o que impulsiona a narrativa. É justamente isso. O Blackthorne, ele vem com um olhar, ele vem carregado com um olhar ocidental. E para ele é um mundo completamente estranho. Por exemplo, ele passa a observar ali a forma como muitas vezes eles resolvem as situações com o seppuku, que é um suicídio ritual com vistas a recuperar um grau de honra da pessoa e diante de sua família, dos seus antepassados, dos seus ascendentes, e assim deixar um legado melhor para os seus descendentes. Ou seja, isso é muito estranho para o Blackthorne, mas para eles fazia sentido. O próprio papel da mulher também. Bem, qual é o simbolismo do título? O título é bem simbólico. É a primeira vez que eu vi, eu achei bem simbólico. Amanhã é amanhã. Carrega um peso filosófico. Em japonês é uma sabedoria ancestral que diz: o amanhã cuidará de si. Nesse episódio se traduz em diferentes atitudes. Toranaga aposta no tempo como aliado. Isso é muito claro. Se ele fosse apostar somente no que ele estava vendo, ou em um tempo puramente imediato, ele iria desistir. Mas ele aposta não propriamente num destino, mas num tempo que é o amanhã. Como se dissesse: a minha situação enquanto regente, enquanto um ser político dessa período histórico do Japão vai se resolver no amanhã, porque amanhã é amanhã, tudo o amanhã trará as suas resoluções. Já o Blackthorne, ele espera por respostas que só o tempo trará. Ele está numa situação que ele não sabe se daqui a um dia ele vai morrer, por exemplo. A Mariko está dividida entre a fé católica e o dever, que é o dever shintoísta para com o seu líder, que é o Toranaga. Então ela vive o hoje com a dor do ontem, principalmente com a relação do pai dela, que morreu, a série mostra isso bem, e a incerteza do amanhã. Então essa noção de tempo também nos coloca diante de uma cultura que valoriza a paciência como arma. É algo que a nossa cultura ocidental já perdeu há muito tempo, mesmo a cultura oriental anda um pouco abalada a isso, mas a questão da paciência como uma arma e não como fraqueza. Então cada cena é uma preparação silenciosa para algo maior. E o episódio nos deixa com esse sentimento de que o amanhã, embora distante, já está sendo moldado hoje. Com relação à direção, à estética, à ambientação, visualmente esse episódio é um colírio. A direção aposta na tensão silenciosa, no olhar dos personagens, mesmo em situações de dinâmica, situações de movimento, como é aquela fuga
das naus, acho que a maior se chama Galé, se não me falha a memória, e o barco menor, a parte em que o Blackthorn consegue passar o Rodrigues, que está na galé maior. Quer dizer, antes disso eles trabalham ali com os olhos. Os navios estão indo e tal. Por um lado tem os inimigos que tentam bloquear a passagem dos navios, eles passam tudo. Depois tem os rochedos que poderiam ter afundado o barco que o Blackthorn estava, e ele e o outro piloto, que é o Rodrigues, que está no navio maior, ficam somente se olhando e a partir dali vão direcionando o movimento dos barcos. A fotografia continua belíssima, com planos que lembram pinturas japonesas, isso é bem notório, isso é bem notório, aposta-se muito forte na fotografia. Tem uma cena, inclusive, no primeiro episódio, aqui eu estou falando do terceiro, mas tem uma cena no primeiro episódio que eu acho interessante, que é quando a Mariko sai depois do contexto lá em que vai ter que ser morto o marido e o filho da Fuji. E aí ela entra num quarto para rezar e ela está profundamente triste. A postura corporal dela é de tristeza, é de decaimento, e atrás dela tem uma pintura de uma paisagem invernal, totalmente gelada, com neve e uma árvore caindo, as folhas e os galhos decaídos também, e eles decaem justamente em direção a ela, a Mariko. Quer dizer, todas as cenas, eu estou só citando essa porque existem milhares de outras, esse episódio também, mas essa cena eu achei muito impactante. Então, fazer um destaque aqui, eu destaco o uso da luz natural em cenas internas, o som ambiente que intensifica o peso dos momentos da decisão. Tem eu não vou colocar aqui no vídeo, mas vocês que já assistiram lembram aquela parte em que o Toranaga está começando a fugir e o Buntaro fica para trás, aquele samurai que é o marido da Mariko, fica para trás. A cena abre por cima e mostra toda aquela multidão, como se fossem grandes formigas com tochas. Está de noite, com as tochas acesas, você vê só aquelas luzes, e aí aparece aquele impacto do som ambiente. Perceba que essa impactação, usar essa palavra, ela faz com que a série ganhe vida. Ela tem uma imersão muito grande, muito por conta não só da fotografia, também do design de uma forma geral, das vestimentas, mas também pela forma como o som, e principalmente esse som mais de ambiente, muitas vezes impactante, como no caso dessa cena que eu estou citando, conseguem traduzir a dramaticidade da cena. Esse som ele acentua com precisão cada dilema. A série ela acaba tendo um ritmo próprio e você vai se acostumando com o ritmo da série, é quase cerimonial e se confirma muito nesse episódio. Alguns momentos chaves. Eu separei alguns momentos chaves. Um momento chave é aquele que o gesto de Toranaga revela seu gênio político, a forma como ele consegue trocar de lugar com aquela senhora japonesa, e nessa troca ele vai para a liteira e consegue trocar. A cena abre e mostra ele dentro da liteira com uma vestimenta ali para se disfarçar. Essa é uma cena que é bastante impactante. A conversa é uma conversa que tem entre a Mariko e o Blackthorn, que eles conversam sobre amenidades. Até ali o papo entre eles estava sendo mais formal. Tem uma hora, acho, no episódio 1, salvo engano, não, na verdade no episódio 2, no episódio anterior, que ela inclusive diz que ele não deve chamar ela de Mariko, mas deve chamar de Mariko-sama, que é um título como se fosse algo como senhora, acho que senhora, é um título de formalidade. E aqui ela perde essa formalidade com ele, conversa sobre a família dele, sobre os filhos dele que estão na Inglaterra. Isso dá uma nova dimensão, roupagem ao filme. Então esses momentos, eles não são apenas bons por sua força narrativa, mas pelo que dizem sobre o futuro. A manhã de cada personagem está em jogo. Quer dizer, qual vai ser o destino da Mariko? Qual vai ser o destino do Blackthorn? O Toranaga vai conseguir vencer os outros regentes?
Por isso que amanhã é amanhã. E é isso. O que é que você achou de Amanhã é Amanhã? Deixa aí nos comentários. Esse episódio, mais do que movimentar a trama, nos prepara para algo maior. Os episódios que vão vir. Ele é o silêncio antes da tempestade. Que vão ser justamente é o que na série, depois, já adiantando aqui, é chamado de Céu Carmesim. Se você gostou dessa análise, peço que deixe o like, se inscreva no canal, comente alguma coisa. Qual personagem mais te intrigou nesse capítulo? Então é isso. Obrigado. Nos vemos em próxima situação.